A sua necessidade de pertencer é a corrente que te mantém prisioneiro. Você quer ser respeitado, quer que sua presença seja sentida na sala antes mesmo de você dizer uma palavra? Ótimo! Então prepare-se para ser mal compreendido, criticado, em muitos casos, até odiado. Soa como um paradoxo? Eu sei. Passamos a vida toda ouvindo que a chave para o sucesso é ser gostado, é criar conexões, é fazer networking. Mas essa é uma meia-verdade perigosa, uma armadilha que te mantém pequeno, reativo, francamente, esquecível. Você já sentiu isso, não é? Aquele esforço para moldar suas palavras, para suavizar suas opiniões, para não balançar o barco. E o que você recebe em troca? Indiferença. Um respeito superficial que evapora no primeiro sinal de desacordo. A verdade contraintuitiva, meu caro arquiteto, é que o respeito profundo, aquele que deixa um legado, não nasce da aprovação. Ele nasce da coragem de ser autêntico, mesmo que isso te custe a admiração da maioria. Hoje, vamos demolir esse pilar falso. Vou te entregar as ferramentas filosóficas para construir uma fortaleza interior tão inabalável que a opinião alheia se tornará apenas um ruído de fundo. Você vai entender que a arquitetura do respeito genuíno não é feita com os tijolos da validação, mas com a rocha sólida do autodomínio e da indiferença calculada. O segredo não está em ser amado por todos, mas em ter um propósito tão claro que você simplesmente não tem tempo para se preocupar com quem não entende a sua jornada. Fique comigo, pois vamos começar a desenhar a planta da sua verdadeira soberania masculina. Existe uma dor silenciosa que assombra o homem moderno, uma espécie de febre baixa da alma que poucos admitem sentir. É a pressão constante, quase invisível, para se encaixar, para ter a opinião certa sobre o assunto do dia, para seguir as tendências que brotam da noite para o dia, para rir das mesmas piadas e se indignar com as mesmas coisas. É a doença da conformidade, um vírus que te convence de que sua sobrevivência depende de ser uma cópia carbono bem aceita, em vez de um original controverso, mas autêntico. Essa busca por validação é a mais sutil das prisões. Você vive um roteiro que não escreveu. Acorda, cumpre as expectativas, repete os jargões, e vai dormir sentindo um vazio que não sabe nomear. A sua autenticidade, a sua verdadeira essência, é sacrificada diariamente no altar da aceitação social. Cada vez que você engole uma opinião por medo do debate, cada vez que concorda com um aceno de cabeça para evitar o conflito, um pedaço da sua soberania masculina é erodido. Você se torna um ator em sua própria vida, e o aplauso da plateia nunca é suficiente para preencher o silêncio ensurdecedor que fica quando as cortinas se fecham. O resultado dessa performance constante é a perda total do seu centro de gravidade, do seu propósito. Você passa a navegar a vida com base em mapas desenhados por outros e se esquece de que possui uma bússola interna. Essa dependência da aprovação externa é a antítese do autodomínio. É uma arquitetura de vida frágil, construída sobre as areias movediças da opinião pública. Mas para quebrar essa corrente, primeiro precisamos entender a natureza da construção que a sociedade projetou para você. Imagine, por um instante, que cada homem nasce com o potencial de ser uma árvore magnífica e selvagem numa floresta ancestral. A sociedade, no entanto, com sua mentalidade de rebanho e sua aversão ao que é imprevisível, não quer uma floresta. Ela quer um jardim perfeitamente curado. E nesse jardim, ela quer transformar cada homem em um bonsai. Um bonsai é esteticamente agradável, é controlado, podado em seus excessos e confinado a um pequeno vaso que limita o crescimento de suas raízes. Ele existe para agradar o olhar do observador, não para cumprir seu potencial máximo. O bonsai é elogiado por sua delicadeza, por sua conformidade com a forma que o jardineiro lhe impôs. Seus galhos são torcidos com arames para crescer na direção correta, suas folhas são aparadas para manter uma aparência limpa e inofensiva.
Essa é a metáfora exata para o homem que vive pela aprovação. Ele permite que a sociedade, seus pais, seus amigos, a cultura, seja o jardineiro que poda suas ambições, torce seus valores e o confina a um vaso de expectativas que o impede de buscar um propósito maior. Ele se torna uma peça decorativa na sala de estar de outra pessoa. O arquiteto soberano, o homem que busca a verdadeira soberania masculina, recusa-se a ser um bonsai. Ele entende que sua natureza é a da árvore selvagem na floresta. Seu objetivo não é a beleza controlada, mas a força caótica e autêntica. Ele busca fincar raízes profundas em seus próprios princípios, em sua filosofia de vida, crescendo de forma única e poderosa em direção à luz, mesmo que isso signifique criar sombra para as plantas menores ao redor. Ele aceita suas cicatrizes, seus galhos tortos e sua grandiosidade, pois sabe que só assim poderá construir um legado que resista ao tempo, muito depois que os vasos de bonsai já tiverem se quebrado. Essa recusa em ser podado e controlado não é um ato de rebeldia vazia, mas uma decisão consciente de buscar uma sabedoria mais profunda. E essa virada começa quando paramos de olhar para os lados, buscando a aprovação dos outros jardineiros, e começamos a olhar para dentro, para a semente do que realmente somos. É aqui que a filosofia se torna a nossa ferramenta de escavação mais poderosa, e poucos a manejaram com tanta precisão quanto o filósofo americano Ralph Waldo Emerson em sua obra revolucionária, Self-Reliance, ou Autoconfiança. Emerson não estava brincando quando disse que a inveja é ignorância e a imitação é suicídio. Para ele, o ato de se conformar, de diluir seus próprios pensamentos e intuições para se encaixar na multidão, era literalmente um suicídio da alma. A tese central de seu trabalho é um trovão para o homem moderno. A maior virtude que um homem pode cultivar é a confiança inabalável em seus próprios instintos, em sua própria voz interior, mesmo que o mundo inteiro o chame de louco, de tolo ou de perigoso. É a fundação rochosa da soberania masculina. Confiar em si mesmo, na visão de Emerson, é um dever divino. Ele argumenta que cada um de nós possui uma centelha única de genialidade, uma perspectiva que mais ninguém no universo pode oferecer. Quando a ignoramos em favor da opinião popular, não estamos apenas nos traindo, estamos roubando do mundo a nossa contribuição única. O verdadeiro autodomínio, portanto, não é sobre controlar suas paixões, mas sobre ter a coragem de seguir a sua própria lei interna, de ser o legislador do seu próprio reino. Essa é a chave para começar a construir um legado que seja genuinamente seu. Mas como, na prática, começar a ouvir essa voz em meio a tanto barulho? O primeiro passo para construir essa autoconfiança emersoniana é paradoxalmente simples e brutalmente difícil. Você precisa cultivar o silêncio interior. Para conseguir ouvir a sua própria voz, a voz do seu propósito, você precisa primeiro abaixar o volume do ruído ensurdecedor das opiniões alheias. O mundo moderno é um ataque constante ao seu sentido e ao seu julgamento. Notificações, manchetes, posts, opiniões de especialistas de ocasião, tudo isso forma uma cacofonia que torna quase impossível discernir o que você realmente pensa e o que lhe foi dito para pensar. Este não é o silêncio que usamos como uma arma social, como uma demonstração de poder numa negociação, como já discutimos. Este é um silêncio diferente. É um silêncio que funciona como um santuário. É o ato deliberado de criar um espaço vazio em sua mente para que a sua verdade possa emergir. Comece com atos simples. Faça uma caminhada de 20 minutos sem fones de ouvido. Passe os primeiros 10 minutos do seu dia em meditação ou simplesmente olhando pela janela, antes de tocar no celular. Troque 1 hora de streaming à noite por 1 hora de leitura de textos de grande filosofia, como o estoicismo. Ao praticar esse isolamento auditivo e mental, você começa a perceber a diferença entre a sua programação e a sua intuição. As opiniões do rebanho, que antes pareciam ser suas, começam a soar como ecos distantes e estranhos.
É nesse espaço sagrado que os arquétipos mais profundos da sua psique podem se manifestar, que a sua intuição começa a sussurrar a planta do seu verdadeiro eu. O silêncio se torna o seu estúdio de arquitetura, onde você redescobre os alicerces da sua identidade e começa a desenhar a vida que realmente deseja. E é nesse momento que você se depara com o próximo grande desafio. Quando você começa a construir sua vida a partir da sua própria planta, seguindo sua voz interior, uma consequência absolutamente inevitável: você será incompreendido. A manada, que opera na frequência da conformidade, não consegue processar o sinal da individualidade. A segunda ferramenta, portanto, é a blindagem contra a crítica, é a aceitação da incompreensão como um sinal de progresso. É aqui que nos apoiamos nos ombros de outro gigante, o filósofo Friedrich Nietzsche, que sabia uma coisa ou duas sobre ser um espírito solitário. Nietzsche afirmou que os grandes espíritos estão sempre destinados a serem mal interpretados pelas mentes medianas. Aquele que ousa dançar, ele disse, parecerá louco para aqueles que não conseguem ouvir a música. Essa é uma lição fundamental para o arquiteto da própria vida. Quando você abandona o roteiro social, as pessoas que ainda estão atuando na peça vão te olhar com estranheza, com desdém e até com hostilidade. Elas não estão te julgando, elas estão, na verdade, revelando a própria incapacidade de conceber um caminho diferente do seu. A crítica delas é um espelho da limitação delas, não um veredito sobre o seu valor. Aprenda a ver a incompreensão não como um sinal de fracasso, mas como uma bússola. Quando as críticas começam a surgir, quando dizem que você mudou ou que está sendo egoísta por seguir seu propósito, saiba que essa é a confirmação de que você finalmente deixou a estrada pavimentada e começou a trilhar sua própria rota na floresta. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações e nosso caráter, e a aceitar o resto com equanimidade. A opinião alheia está fora do seu controle. Use a incompreensão como combustível, um lembrete de que sua soberania masculina está se fortalecendo, que seu legado está sendo construído em território virgem. Chegamos, então, ao ato final da arquitetura, a coroação do seu projeto. Depois de silenciar o ruído, de encontrar sua voz interior e de se blindar contra a inevitável incompreensão, você percebe uma verdade libertadora. A maior obra que um homem pode construir não é um império de tijolos e argamassa, não é uma conta bancária ou uma lista de conquistas externas. A construção final, o verdadeiro magnum opus, é a edificação de um eu autêntico, inabalável e soberano. O seu caráter é o seu reino. A verdadeira soberania masculina não reside em dominar os outros, mas em alcançar o autodomínio completo sobre si mesmo. É a coragem de traçar seu próprio mapa em um mundo que te oferece incessantemente rotas pré-definidas e seguras. É a integridade de viver de acordo com a sua filosofia pessoal, mesmo quando é inconveniente ou solitário. É entender que o seu propósito não é algo que você encontra, mas algo que você constrói, dia após dia, com cada decisão consciente de ser fiel a si mesmo. Este é o único legado que ninguém pode tirar de você. Este é o ponto onde a teoria se torna prática, onde o projeto sai do papel. A jornada para se tornar a árvore selvagem em vez do bonsai começa com um único ato de desafio à conformidade. A construção do seu império interior começa com a demolição de uma crença limitante imposta pelo mundo. Portanto, eu te pergunto, arquiteto, qual é a primeira opinião de rebanho, a primeira expectativa social, que você vai abandonar hoje para começar a ouvir a sua própria voz? A jornada do autodomínio é longa, por vezes solitária, mas lembre-se, você não está construindo para a plateia, está construindo para a eternidade. Você vai continuar sendo bonsai, cuidadosamente podado e admirado em sua pequenez, ou vai finalmente reivindicar sua natureza de árvore selvagem, com raízes fincadas no seu propósito e galhos que ousam tocar o céu? A escolha, como sempre, define o seu legado.
Qual é a primeira opinião de rebanho que você vai abandonar para começar a ouvir a sua própria voz? Deixe sua declaração de independência nos comentários abaixo. Declare sua intenção, pois o primeiro passo para construir é declarar o terreno. Se você está pronto para pegar o martelo e o cinzel, para começar a esculpir o homem que nasceu para ser, então junte-se aos arquitetos. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois cada vídeo é um novo tijolo na fundação do seu império interior. A construção está apenas começando.